Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos embarcar no universo fantástico das mitologias que povoam nossas mentes e são passadas de geração em geração. Mas será que essas lendas interferem no cotidiano das pessoas ao redor do mundo? É isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Então espero que todos vocês fiquem conosco até o final desse vídeo para desvendarmos tudo isso juntos. Olá pessoal, o meu nome é Juan e este é o Curiosidade Nômades, canal que sempre trará para vocês conteúdos com curiosidades incríveis. E no tema de hoje iremos compreender o papel da mitologia na vida e na cultura das pessoas, como também quero lhes apresentar curiosidades sobre alguns seres mitológicos que vocês não conheciam. Mas antes de tudo, queria pedir a vocês a sua ajuda para que incentive o nosso canal se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho das notificações e deixando aquele mitológico poder de likes para que juntos possamos crescer este canal. O que é mitologia? Para entendermos tudo isso, meus caros, é preciso compreender que essa palavra é utilizada para se referir ao conjunto de mitos de determinada cultura. Um exemplo bem simples para vocês é a mitologia egípcia, que corresponde à visão de mundo e aos costumes religiosos do antigo povo egípcio. Essa palavra também pode ser empregada por estudiosos ao analisar o conjunto de mitos de determinados povos. E com essa definição é possível entender a importância da mitologia, pois ela nos possibilita compreender a visão de mundo e a visão religiosa de diversas culturas que existiram há centenas de anos ao longo do nosso planeta. E uma das possibilidades para quem a estuda é fazer uma análise comparativa das diferentes histórias mitológicas existentes na cultura de diferentes povos. Um exemplo bem simples e conhecido que posso citar para vocês é o relato de um grande dilúvio, presente na mitologia mesopotâmica, na epopeia de Gilgamesh, na mitologia judaica, hindu, grega e asteca. E nas mitologias é de fundamental importância a definição do termo mito, pois a partir de sua análise, os especialistas chegam à conclusão da mitologia de diferentes povos. Os povos antigos também utilizavam o termo mito para explicar sua realidade, a origem de suas tradições, dos homens, da natureza, entre outras coisas. Os mitos podem ser classificados de duas formas: mitos cosmogônicos, que tentam explicar a origem do universo, e mitos de origem, que tentam explicar a origem de determinado local ou de suas tradições. E um exemplo de mito cosmogônico é a crença dos nórdicos sobre o surgimento do universo. Segundo a lenda, existia uma região onde havia um abismo e próximo a esse abismo existia uma nebulosa gelada, chamada Miflem. Outra região que também existia era quente e clara, e era chamada Muspelheim. O choque entre essas duas regiões deram origem ao gigante Emir e à vaca Aldihala. Da vaca corriam 4 rios de leite, que alimentavam o gigante Emir. A vaca também se alimentava lambendo o gelo de Miflem. Dessa ação originou-se o primeiro deus dos nórdicos, Buri. Da descendência de Buri originaram-se Odin e seus irmãos, que mataram o gigante Emir. Os restos mortais do gigante Emir deram origem ao universo e ao mundo dos homens. E um exemplo de mito de origem é a fundação da cidade de Roma. Segundo a lenda, a cidade foi fundada por 2 irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Esses 2 irmãos gêmeos teriam sido abandonados e sobreviveram sendo alimentados por uma loba. Logo depois, um pastor os encontrou e os criou até sua fase adulta. No local do encontro com a loba, fundaram a cidade de Roma. A lenda também conta que Rômulo matou Remo após um desentendimento. Através dessa lenda, os romanos tentavam explicar o seu perfil guerreiro e as suas guerras de conquistas, pois segundo eles, Rômulo e Remo eram descendentes do deus Marte, que era o deus da guerra, e a própria loba era um sinal desse deus. E como vocês podem perceber, existem várias mitologias devido a uma grande quantidade de diversidade cultural. Dentre as mitologias que podemos destacar estão as árabes, a céltica, a chinesa, a japonesa, a nórdica, a árabe, a egípcia, a asteca, entre outras. Nas várias mitologias dos povos antigos existiam crenças em criaturas míticas, dentre as quais eu posso citar a manticora, presente na mitologia persa,
que era uma criatura que possuía o corpo de leão, a cabeça de homem e o rabo de escorpião, lançando dardos venenosos. Como vocês podem ver na foto aí, é uma criatura bem bizarra. O conhecido Minotauro, presente na mitologia grega, que possuía a cabeça de touro e o corpo de homem. O Kraken, que era do folclore nórdico, mas não necessariamente da sua mitologia, que se assemelhava a um polvo gigante que afundava os navios. O lendário Grifo, presente na mitologia persa, egípcia e grega, que possui o corpo de leão, cabeça e asas de águia. E as míticas Valquírias, que eram servas do deus Odin e ficavam sobrevoando as batalhas para conduzir os guerreiros mortos ao Valhalla. E tão mítico quanto qualquer lenda da mitologia é o termômetro de banho da Nômades, que é ideal para crianças, idosos e para aquela pessoa amada. Ele possui um visor de LED à prova d'água que gira 360 graus e é adaptável a qualquer posição. Além disso, o seu sensor de precisão mede de 0 a 100 graus Celsius, deixando a temperatura da água ideal para qualquer pele sensível. O equipamento não possui bateria e é de fácil instalação, pois não demanda custos. E para quem gostou do termômetro de banho da Nômades, não só esse, como também outros produtos estão com ofertas surpreendentes. Deixei o link da loja e do Instagram oficial na descrição do vídeo e no comentário fixado. E agora, pessoal, separei 5 criaturas míticas que têm o seu papel na história e influenciam o cotidiano das pessoas até os dias de hoje. A lei que protege os Leprechauns. Então, pessoal, quem de vocês aí já não ouviu falar do duende que esconde o pote de ouro no final do arco-íris? Pois bem, esses seres míticos são chamados de Leprechauns e são pertencentes à mitologia irlandesa. Seus primeiros relatos datam do século VIII d.C. O seu nome pode ter derivado do gaélico Luchorpan, que significa ser pequeno, ou então do termo Brogan, que significa sapateiro, pois essa seria sua principal vocação. Vocês ficaram curiosos? Devem estar se perguntando como seriam esses seres. Pois bem, esse ser é relatado como sendo um homenzinho pequeno, com estatura de 30 a 50 centímetros, possuindo uma roupa verde, sapatos de fivela, uma barba grande e ruiva e um chapéu preto com um trevo espetado na aba. A lenda relata que esses seres míticos encontravam os tesouros dos vikings enterrados e escondiam no final do arco-íris. A história também conta que essas criaturas eram bastante levadas, mas se pegas, elas concediam 3 desejos antes de serem soltas. Atualmente, os lépricos ainda são bastante presentes na cultura irlandesa, possuindo estátuas, canecas, camisetas, imãs de geladeiras e até mesmo o seu próprio cereal. Mas pasmem com a informação. Ai de quem mexer com os lépricos, pois eles são protegidos por uma lei que foi criada em 2009 pela União Europeia e protege uma região no condado de Louth, na Islândia, que é bastante rica em fauna e flora. Segundo aqueles que fizeram lobby por essa lei, essa região também abriga 236 duendes. As lágrimas de uma sereia. Quem de vocês aí já não ouviu falar no belo canto das sereias? Pois bem, esses seres míticos são pertencentes às mitologias gregas e, segundo a lenda, eles habitavam e viviam entre os rochedos e recifes de corais no Mar de Reno ou então em rochas entre a ilha de Capri e a costa da Itália. A história conta que esses seres eram filhos do deus Rio Aquelo com a musa Melpomene ou Tessépore e, segundo o filósofo Homero, elas também eram capazes de prever o futuro. Na cultura grega, elas estão presentes no conto da Odisseia e dos Argonautas, mas em nenhum dos dois casos elas não conseguiram com seu canto atrair os marinheiros para afundar o seu navio. Atualmente, elas também fazem parte da nossa cultura, pois o termo sereia é designado, na maioria das vezes, para retratar a beleza das mulheres ou a sua atração. Elas também estão presentes em grandes obras literárias, como O Silêncio da Sereia, de 1917. Mas talvez a presença mais marcante das sereias na história seja o fato dos marinheiros carregarem a pedra água-marinha em suas viagens, pois, segundo a lenda, essa pedra era feita das lágrimas de uma sereia e os marinheiros que portassem uma dessa não correriam perigo em suas viagens. Os poderes da Fênix. A Fênix era uma bela ave mítica que possuía penas vermelhas, bico, cauda e garras douradas e entoava um belo cântico. Provavelmente, a origem de sua lenda ocorreu no Antigo Egito, pois lá existia um pássaro chamado Beno, que simbolizava o espírito do deus Ra, que era o deus do sol, e possuía um templo em Heliópolis.
Talvez as histórias da Fênix tenham chegado ao Ocidente através dos relatos do pássaro Beno, através do historiador grego Heródoto, em uma de suas viagens. Alguns especialistas também dizem que a antiga garça de Heron Arteabenoides era bastante parecida com o pássaro Beno. A fênix podia viver cerca de 500 anos. Suas lágrimas curavam qualquer doença e após o término do seu ciclo, elas faziam um ninho e se incendiavam e renasciam em uma nova ave. A fênix também era símbolo de renovação e renascimento, e segundo a lenda, suas cinzas também poderiam reviver os mortos. E quais seriam os reais poderes de uma fênix? Segundo a história, a fênix possuía poderes incríveis, dentre os quais eu posso citar o teletransporte, a metamorfose, uma grande força, uma velocidade surpreendente e ela também poderia incinerar um ser humano em questão de segundos. A proteção de um djinn. Muita gente já ouviu falar no carismático gênio azul das histórias de Aladim, mas vocês sabiam qual é a criatura mítica que serviu de inspiração para a criação do personagem? Os djinns, cuja tradução para o português significa gênios, são entidades que mudam de forma e suas histórias são passadas de geração em geração na cultura árabe. Mesmo com a representação da Disney, os djinns são citados como sendo criaturas benéficas ou maléficas, e sua forma se assemelha a sendo um ser de ar e fogo sem fumaça. As suas histórias relatam que um djinn é um ser que possui livre-arbítrio e é dotado de um notável poder. Além disso, o djinn mora em um universo paralelo e vive semelhante aos humanos, constituindo família e tendo filhos. Apesar de não ser adorado pela cultura islâmica, as histórias do djinn ajudaram a fundamentar o islamismo entre os árabes durante o século V. Uma outra curiosidade sobre o djinn relata que uma pessoa que estiver um djinn aprisionado dentro de um amuleto terá proteção contra qualquer pessoa que queira fazer mal a ela. O unicórnio que parou uma guerra. O unicórnio talvez seja uma das criaturas míticas mais amadas do mundo. É retratado como sendo um cavalo branco, possuindo um chifre em espiral e crinas multicoloridas. O que muita gente não sabe, entretanto, é que ele foi considerado como sendo um símbolo da pureza de Cristo desde os primórdios da Igreja Católica. A lenda descreve que o unicórnio seria capaz de purificar qualquer coisa apenas com o toque do seu chifre, e apesar de ser muito dócil, ele seria mais facilmente domável por uma donzela virgem. Mas vocês sabiam que ele foi capaz de parar uma guerra? Segundo a lenda, Gengis Khan, que foi um grande imperador mongol, estava com seu grandioso exército preparado para invadir a Índia. E durante o caminho, o mongol teria avistado um desses alásios que se curvou diante dele. O mongol interpretou como sendo um sinal do seu falecido pai e ordenou ao seu exército que recuasse e voltasse para casa, parando assim a invasão. Então espero que todos vocês tenham gostado do nosso vídeo e entendido um pouco o papel das criaturas míticas na cultura dos povos. Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like para que possamos nos encontrar em breve no próximo vídeo.